Vocês veem a minha apresentação? Vou pôr ela no modo apresentação agora. Me falem se estão vendo a apresentação, por favor. Sim. Sim, agora eu não vejo mais vocês, tá? Eu estou no notebook aqui, então eu não estou vendo mais a tela de vocês. Aí a Gisele... Oi, fala, está Gi. na tela do PowerPoint, não está na tela de apresentação, tá? Tá só a tela tá compartilhado a aba do PowerPoint, do arquivo. Tá, vou mudar o compartilhamento aqui então. E depois que eu compartilho aqui, eu não vejo mais vocês. E agora, gente? Agora, ok. Beleza pura. Então, a Gi vai me dando esse apoio aí no chat. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode abrir o microfone e falar a qualquer momento, ou pode colocar a sua dúvida ali no chat também. A Gisele vai lendo para a gente, vai nos apoiando nesse sentido, tá bom? Gente, essa reunião é com as escolas PEI de 9 horas para falar sobre o BI de robótica, tá? Exclusivamente sobre o BI de robótica. Então, por que eu estou tendo esse diálogo com vocês agora, né? Você fala, nossa, Marco, mas o BI de robótica já está, né, dentro das plataformas, dentro dos dados, desde finalzinho de agosto, acho, começo de setembro, não me recordo exatamente, né? Porque só agora você está falando com a gente sobre BI de robótica, em um período que o foco total é Saresp, né? Então, sim, tudo isso está acontecendo, né? E falar sobre BI de robótica agora é para a gente entender como fazer a leitura dos dados do BI de robótica. Embora vocês vão ver depois, ao longo da minha fala, que a gente não está com foco tão grande nesse BI, especificamente agora, nesse finalzinho de ano, tá? Mas ainda assim eu achei interessante trazer, dialogar com vocês, para que fique claro como que ele está organizado hoje, para que vocês também possam fazer os acompanhamentos aí na escola e ver como está fluindo, né, o trabalho por meio dos dados também, tá? Bom, vou fazer um parênteses aqui antes de entrar no conteúdo BI de robótica. Foi para vocês ontem um e-mail, imagino que tenha chegado aí no e-mail da escola, caso não, eu posso reencaminhar, um comunicado sobre uma pesquisa acerca da frente de robótica. Se vocês se lembram, nós tivemos uma pesquisa sobre a Alura, que tanto professores quanto alunos respondiam dentro da plataforma da Alura. E agora a equipe de robótica, da frente robótica, está solicitando que a gente também participe dessa pesquisa de satisfação do componente na frente robótica. Então, como vai funcionar? Lá no e-mail eu explico, foi um formulário, é este link aqui, esse formulário está lá no e-mail também. E esses dois cards, um direcionado ao professor e um direcionado ao estudante. Então, essa pesquisa, ela vai acontecer até o dia 23/11, tanto para professor quanto aluno. Ela é respondida através desse forms, tá? Desse formulário. Ela não está na plataforma, não está vinculada a nenhuma plataforma. Então, o acesso vai ser via esse endereço, formulário, ou via esse QR Code. Ela deve ser respondida até dia 23 por todos os professores que dão aula de robótica e por todos os alunos do 8º e 9º ano dessas escolas PEI de 9 horas que tiveram as aulas de robótica, né, estão tendo ao longo desse ano. Nessa pesquisa eles perguntam, né, a visão dos alunos com relação às aulas de robótica, ao que eles estão aprendendo, e também com relação ao material, tá? Então, eu solicito que vocês repassem aos professores que dão aula de robótica, por gentileza, e peça que na próxima aula de robótica, assim que possível, durante a aula de robótica mesmo, no início da aula ou ao término da aula, minutos antes de terminar a aula, eles repassem aos alunos esse link desse formulário e solicite que os alunos respondam,
tá? São poucas perguntas, é uma pesquisa relativamente rápida de ser feita, coisa de 5, 10 minutos no máximo ali, para ser respondida durante a aula de robótica até o dia 23, tá? Aqui embaixo ficou 25, depois eu vou consertar, mas é até o dia 23 desse mês. Tudo bem? Então, fecha esse parênteses aqui acerca da pesquisa de robótica. Alguma dúvida sobre isso, gente? Se alguém tem dúvida, fale agora, senão a gente avança. Dúvidas no chat, Gi? Não, nenhuma. Então tá bom, vou seguir, tá bom? Bom, o que nós vamos falar agora sobre BI de robótica, né? Então, a apresentação desse material aqui que estou mostrando para vocês, esse material eu também encaminhei ontem por e-mail a vocês, antecipadamente, até mesmo para quem quisesse, de repente, imprimir para fazer anotações. Então, essa apresentação ela foi elaborada com base no material que a equipe de São Paulo, da SEDUC, a equipe da plataforma, né, de robótica, organizou. Então, ele possibilita identificar as necessidades de atuação junto aos professores da escola. Então, ao ler os dados do BI, é possível identificar aspectos do que pode estar acontecendo na aula e que precisa da nossa intervenção. Tá? Então, para uma ação mais eficiente, é importante entender e destacar, eles colocam aqui no material, que esse é o nosso ponto de partida. Ler os dados do BI de robótica é o ponto de partida, tá? Mas ele não é o único elemento para a tomada de decisão. Então, se eu percebo que o dado do BI, não só de robótica, mas de todos eles, né, mostra ali um desvio com relação ao cenário, eu preciso entender melhor esse cenário, dialogar com o meu professor, verificar como essa aula está acontecendo, para então ter outras informações, e cruzando essas informações, eu tenho ali condição de, quantitativamente e qualitativamente, desempenhar uma ação de apoio junto ao meu professor, junto aos alunos da minha escola. Então, que fique claro que a leitura do BI de robótica, estou trazendo aqui como ponto de partida para a tomada de decisão, tá? E desempenhar ações. Também não esperamos aqui um salto, digamos assim, né, de uma evolução agora nesse final do ano, nas informações que a gente vai ver de robótica no nosso BI, assim, de maneira tão discrepante. Então, o que a gente tem hoje de dados do BI de robótica é o que foi possível construir hoje dentro da escola. Tá? Algumas escolas possivelmente estavam mais empenhadas nas ações de robótica e outras talvez estavam mais empenhadas em outras ações nesse momento. Tá? E tudo bem de ser assim. Então, eu não espero, a partir desse diálogo nosso aqui e da apresentação do BI de robótica, ver uma diferença e um salto muito grande nos resultados do BI de robótica. Eu estou querendo dizer, se hoje eu observar que uma turma tem apenas uma atividade feita pelos alunos, eu não espero daqui 2 semanas eu ter 9, 10 atividades feitas por esses alunos. Tá? Então, não é nesse sentido que a gente está conversando, no sentido de entender a ler os dados para ver o que é possível fazer no tempo que a gente tem. Tá? Então, é nessa gestão de dados, né, baseada nos dados, que vai permitir a gente fazer intervenções e atuar naquilo que é mais urgente, né, pensando nesse ciclo do PDCA, que vocês são acostumados, né, então planejou, faz a intervenção, verifica como isso aconteceu, faz a mensuração e vê os ajustes necessários para um replanejamento. Tá? Então, é nesse sentido que a gente vai conversar agora sobre BI de robótica. 3 primeiros aspectos aqui, nessa introdução. Primeiro, nós vamos ver como nascem os dados do BI de robótica. Depois, a gente vai conhecer o BI efetivamente e vai analisar algumas situações ali. Tá? Então, primeiro, vamos relembrar um pouco do escopo sequência da aula de robótica e como funciona o fluxo de envio de tarefas. Tá? Primeiro, vamos lembrar que a aula de robótica, dentro da PI de 9 horas, ela compõe o componente de tecnologia e inovação. Esse componente, para vocês, tem 4 aulas, sendo 2 aulas da Alura, 2 aulas de robótica. A orientação é que, na mesma semana, ocorressem 2 aulas de uma, 2 aulas de outra.
e não ocorressem 4 aulas de robótica numa semana e 4 aulas de Alura na outra semana. As duas frentes têm que ser levadas juntas, por conta de dados, por conta de continuidade das ações, né? Então, a orientação desde o início é que as duas frentes acontecessem juntas na semana. Com relação à robótica, o que a gente tem de escopo sequência? A gente tem atividades com material digital e a gente tem um trabalho com um kit de robótica e a plaquinha Microbit, que chegou lá no mês de junho para vocês. E a gente tem um ambiente de programação que se chama Make Code. Esse ambiente de programação é onde eu uso as ferramentas de blocos, né, da linguagem de programação em blocos, para organizar o meu código e fazer as ações acontecerem na minha plaquinha Microbit. Então, basicamente, é essa roupagem de trabalho dentro do componente de robótica, né, da frente de robótica. E aí, no escopo sequência, ele prevê algumas atividades. Que atividades são essas? Primeiro, uma atividade do tipo código, que são programações, né, como eu disse, feitas para que a plaquinha chamada Microbit funcione. Tá? Então, isso aqui compõe um projeto ou uma atividade. Então, o código ele é uma atividade da aula, mas também pode ser parte integrante de um projeto maior, que é desenvolvido ao longo de algumas aulas, algumas semanas. Então, esse código que os alunos programam lá na ferramenta chamada Make Code são passíveis de envio no gerenciador de tarefa via compartilhamento do link. Então, esse código o aluno programa, ele gera o link e consegue enviar para a gente numa tarefa lá no gerenciador de tarefa, que é disponibilizada pelo professor semanalmente. Existe também um tipo de atividade que a gente chama de protótipo, que é uma construção que os alunos fazem mão na massa utilizando materiais desestruturados. Então, por exemplo, os alunos fizeram nesse bimestre um circuito elétrico, aquele que você vai passando a argolinha por entre o fio e não pode encostar, né? Então, esse circuito com arame e papelão, eles construíram, né? Arame, papelão, fita. Então, isso a gente está chamando de protótipo. E esse protótipo, quando eles tiveram a aula, o professor trabalhou com ele essa aula para a construção desse protótipo, especificamente nessa aula não havia o código, a programação do código. Então, ao invés do link do código para publicar na tarefa, na atividade do dia, eles tinham que tirar uma foto desse protótipo e enviar essa foto na tarefa, na atividade. Então, são duas maneiras, né, de o aluno realizar a atividade do dia. Ou enviando o link do código, ou enviando a foto do protótipo. E aí, cada aula é uma coisa ou outra. E o material digital indica e mostra, né, e ele é organizado, o professor sabe se estudou o material, né, se fez toda a leitura, e eu trabalhei com eles aqui nas formações, quando é para enviar código, quando é para enviar foto. Tá? Então, isso deve estar claro para os professores. Outras atividades que também podem ser referências para o professor. Né? Levantamento de dados e informações ao longo da aula, de como os alunos estão aprendendo, jogos e outros elementos para compor uma etapa do projeto ou para verificar a aprendizagem do aluno. Só que essas atividades aqui são aquelas que o professor utiliza na sua análise diária da aula, de como o aluno está se engajando na aula. Então, elas não são passíveis de envios no gerenciador de tarefa. Tá? Então, não vai ter um link perguntando para o aluno se ele se engajou, como ele se engajou. Tá? Então, são 3 possibilidades, sendo que as 2 primeiras são envios de tarefa, né, ou de link ou de foto, e a terceira é a análise mais subjetiva do professor. Tá? Esse slide aqui mostra uma das telas que tem no material digital do professor. Então, nos arquivos PowerPoint do professor ou PDF, quando ele baixa lá do repositório do Centro de Mídias, essa tela sempre estará em todos os arquivos. E essa tela aqui fala, ó, é uma dica do professor. Então, ela fala que a atividade na prática, né, que tem na seção mão na massa do material,
o professor tem que registrar essa atividade no repositório, no gerenciador de tarefa, aliás, para que essa atividade apareça para o aluno. Então, a aula de robótica, gente, ela tem algumas etapas para o professor planejar, se preparar para essa aula, quais sejam. Primeiro, ele baixa o material digital lá do repositório do Centro de Mídias. Estuda o material digital, se prepara para aquela aula. Ele verifica quais materiais ele precisa para dar aquela aula. Então, se ele vai precisar de componentes do kit de robótica, se ele vai precisar de materiais, papelão, arame, cola quente, tesoura, régua, o que ele for precisar, então ele tem que organizar esse material para levar para a aula, né, para dar aquela aula. Antecipadamente à aula também, ele precisa entrar no gerenciador de tarefa e publicar a tarefa daquela aula que ele vai lecionar antecipadamente, então preferencialmente 2 dias antes, para ter a certeza de que essa tarefa estará visível para o aluno no Centro de Mídias no horário da aula. Feito tudo isso, o professor vai para a aula. Indo até a aula, ele vai trabalhar os slides com os alunos, porque há todo um material de contextualização da temática da aula. Na sequência, ele vai propor atividade prática para o aluno, seja ela programar no MakeCode, seja ela produzir um protótipo. O professor vai mediar essa construção, a turma vai estar organizada em grupos, as aulas de robótica são trabalhos para serem feitos em grupo, em agrupamentos. O professor vai mediar todo esse trabalho e, próximo do final da aula, o professor vai, além de recolher os materiais que foram utilizados na aula, verificando o produto que os alunos fizeram, ele vai também orientar os alunos a entrar no Centro de Mídias e publicar o resultado da atividade do dia lá na tarefa. Tá? Então, esse é o passo a passo do professor, desde o planejamento até dar a aula e encerrar a aula com o aluno publicando a tarefa no Centro de Mídias. Tá? Então, o professor tem um localizador que é padrão para ele utilizar em todas as tarefas, é esse mesmo localizador. Ele lança essa tarefa toda semana, já tem lá no localizador as tarefas. Então, eu expliquei isso a eles aqui na formação. Isso deve estar claro a eles. Caso algum professor tenha dificuldade ou dúvidas nesse processo, peço que oriente o professor a rever os materiais, mas que também me procure caso precise. Tá? Há, inclusive, playlists no YouTube que eu deixei disponível a eles, professores, que orienta todo esse processo, como publica a atividade, como o aluno realiza, como o professor faz a correção dessa atividade depois. Tá? Então, é daqui que nasce os dados do BI de robótica. É a partir dessa atividade na prática que vão nascer os dados do BI de robótica. Vamos avançando. Só para vocês entenderem aqui quais atividades tivemos ao longo do ano no BI de robótica, tá? Nas aulas de robótica, né? No primeiro bimestre, essas 2 atividades que estão selecionadas em amarelo foram as 2 únicas atividades que tiveram um envio de tarefa. Tá? Todas as demais no bimestre não tiveram envio de tarefa. Por quê? Porque lá no primeiro bimestre a gente estava ainda implementando o componente, né, essa frente de robótica dentro do componente, e a equipe de São Paulo ainda estava organizando o gerenciador de tarefas com as atividades de robótica. Por isso, no primeiro bimestre, somente essas 2 atividades em amarelo, que teve um projeto Pedra, Papel, Tesoura, e um projeto chamado Para Tudo, onde eles tinham que enviar, tanto em um quanto o outro, apenas o código da programação. Tá? Então, aqui somente nessas 2 aulas. Aqui era ainda novo para todo mundo, inclusive a mim. Quando eu fiz a formação para os professores aqui no mês de março sobre robótica, nós ainda não tínhamos muitas orientações sobre essa atividade. Então, naquela época, todo mundo estava ainda meio nebuloso como tudo isso ia funcionar. Tá? Então, pode ser que o professor nem tenha feito postagem dessa atividade do primeiro bimestre. E tudo bem, não é de se esperar que volte agora lá buscar coisas do primeiro bimestre para fazer. Tá? Segue a vida. Já no segundo bimestre, todas essas atividades são aulas. Cada linha aqui é uma aula de robótica. Todas elas havia atividade para postagem no gerenciador de tarefas. E todas elas ainda era o código da programação.
Aqui ainda a gente não estava trabalhando com foto do protótipo, porque vamos lembrar, o kit de robótica chegou nas escolas por volta do mês de maio, junho. Então a gente ainda não estava trabalhando mão na massa, a gente estava ainda trabalhando apenas com o código, tá? Não tinha nem a plaquinha ainda para fazer teste. Já no terceiro bimestre e quarto bimestre, aí sim a gente estava com o kit de robótica em mãos. Eu fiz, no começo de agosto, orientação sobre o conteúdo do terceiro bimestre e sobre como utilizar o kit de robótica. Então, os professores voltaram para a escola com a incumbência de dar continuidade às aulas de robótica, só que agora, para além do código construído, também produzindo protótipos e utilizando componentes do kit de robótica. E nesse terceiro bimestre, a menos dessa aula que está aqui em branco, todas as demais tinham atividades para publicação no Centro de Mídias. Algumas com código, postagem do aluno, né, do código que ele produziu, ou então foto do protótipo que ele fez ali com os materiais. Então aqui a gente teve um protótipo, por exemplo, de um regador automático, né, e tivemos um outro protótipo também de um outro projeto, que foi tipo aquele passo-repassa, que eles tiveram que fazer de papelão, né, um pedaço de papelão com umas partes de alumínio coladas assim. Então, eles tiveram que produzir tanto o código quanto o protótipo. Então, aqui terceiro bimestre, tá? Aqui já se esperava que os professores encaminhassem para os alunos todas as tarefas, né, aula após aula, cada uma na véspera da aula, né, para que o aluno fizesse a postagem da tarefa. Então, terceiro bimestre, assim, primeiro e segundo bimestre a gente estava ainda começando, meio tímido com tudo, terceiro bimestre já estava para valer a coisa, tá? E nesse quarto bimestre, nós temos 6 materiais digitais, 6 aulas, né, dentro do escopo sequência, todos eles com tarefas, um gerenciador de tarefas, e alguns com protótipo e outros com código para publicação por parte do aluno, tá? Então, os professores devem estar trabalhando, talvez a parte do labirinto elétrico ou do monstrinho Go, né, nessa época agora, tá bom? Tudo bem, gente? Aqui, com relação às atividades, ao escopo sequência, tá claro para vocês? Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Eu não estou vendo vocês, eu preciso ouvir sim ou não, para ver se vocês estão aí me acompanhando. Tudo certo? Sim, Marcos, tranquilo, pode tocar. Tá, joia. Tudo ok Obrigado. no chat também. Então tá bom, vamos continuar aqui. Então já entendemos de onde vão sair os dados para alimentar o BI de robótica, é dessa tarefa, tá? Bom, o que é a nossa meta, né? A nossa meta para o BI de robótica 2024, ela sempre existiu, tá? Não é agora que surgiu, não. Ela sempre existiu desde o começo do ano. A meta é o envio de uma atividade por aluno num acumulado de 4 semanas. Embora possa ser muito parecida com o BI da Alura, o BI da Alura é um projeto por mês. O projeto da Alura é mais longo, mais extenso, não se produz um projeto de Alura em uma aula. Diferente de robótica, que existe atividade para ser enviada toda a aula. Então, o que se espera aqui é que é o mínimo de uma atividade feita pelo aluno ao longo de 4 semanas. Ele vai ter oportunidade, aliás, de enviar 4, né? Se o professor conseguir trabalhar ali sem atraso, e às vezes atrasa, gente, e não há problema, porque nesse quarto bimestre há uma folga dentro do escopo sequência de algumas aulas de robótica sem conteúdo. Se vocês verem o escopo sequência desse quarto bimestre, vocês vão perceber que algumas linhas de aulas estão sem material. E é isso mesmo, porque os projetos que existem, eles pode haver a necessidade, a depender da turma, do perfil da turma e do professor, de estender um pouquinho mais, pode acabar demorando um pouco mais para os alunos desenvolverem. Então, essa meta é uma meta assim que está tranquila, bem da verdade, dentro da robótica. Uma atividade por aluno a cada 4 semanas, né? Os alunos vão conseguir fazer muito mais do que isso, tá? E aí eu não tenho um calendário de semanas. Marcos, qual que é o mês 1, mês 2 de robótica? Não existe como existe na Alura, por exemplo, né? Mas vocês vão sempre olhar a cada 4 semanas. Então, se eu estou olhando hoje o BI, eu pego as 4 semanas anteriores para ver se teve postagem do aluno ao longo dessas 4 semanas. Eu posso olhar, por exemplo,
filtrando as quatro primeiras semanas do terceiro bimestre, né? Depois das férias, quando retornamos, nas 4 primeiras semanas, como foi a produtividade desses alunos com relação ao envio de atividade, tá? Então, sempre olhando para as 4 semanas, é um acumulado. Orientamos que não seja feito envio ou propostas de atividade de forma retroativa dos bimestres anteriores. O foco, então, gente, é terceiro e quarto bimestre. O professor não vai voltar agora lá naquela atividade do primeiro bimestre e publicar para o aluno enviar. Tá? Ainda que o aluno tenha o código guardado daquela atividade, e é possível encontrar o código. Mas não é de se esperar isso, tá? Seu professor continue trabalhando onde ele está trabalhando. Tá? Se ele ainda está em uma atividade do terceiro bimestre, pode ter acontecido, tá? Ele continua trabalhando até finalizar essa atividade do terceiro bimestre, para depois dar início nas atividades do quarto bimestre. A maioria dos professores, pelo que eu tenho acompanhado as escolas e observado e dialogado com eles, já iniciaram, já estão trabalhando com materiais do quarto bimestre. Tá? Então, não é de se esperar que fique voltando lá atrás e publicando coisas agora, porque vai aparecer no BI. Não é essa a orientação. Tá? Segue a vida a partir de agora. Aqui só em resumo, né? Ao longo do ano, os professores terão a oportunidade de disponibilizar 23 atividades para os alunos, ao longo do ano. E nós estamos esperando, né, que se a gente estivesse, assim, fluindo normalmente ao longo do ano com as atividades de robótica, esperava-se que os alunos chegassem a responder, a entregar até 10 atividades, tá? Pode ser que a gente não chegue nesse número esse ano, por aluno. E tudo bem, gente, de não chegar, tá? De novo, o BI de robótica esse ano está assim, é a primeira vez em produção, estamos iniciando com ele agora que nós estamos entendendo como ele funciona. Então, é o que a gente tem nesse terceiro e quarto bimestre, basicamente, é o que está acontecendo, tá bom? É o que dá tempo de olhar agora e fazer até finalizar o ano, tá? Nada de querer voltar lá atrás. Tá? É um pouco disso que está falando aí. Qual que é o fluxo de envio das atividades? Então, vamos lá. Conforme a atividade vai passando pelo fluxo no BI, ela muda de status e ela vai entrando nas colunas do BI. A gente vai ver essas colunas já já. Tá? Então, primeiro, o professor envia a atividade para o aluno. Se o professor enviou a atividade para o aluno, esse aluno vai receber a atividade e ela vai constar em uma coluna do BI que se chama atividade proposta. O aluno fez a atividade e finalizou, enviou a atividade, essa atividade foi para a correção e aí ela vai constar em uma coluna chamada atividade em correção. Mas também pode ser que o aluno iniciou, abriu a atividade lá nas tarefas, até colou o link ou colocou a foto, mas deixou somente salvo. E ela fica como rascunho, portanto, ela vai estar na coluna atividades em rascunho do BI. Então, só aqui dá para a gente já fazer uma análise se os alunos estão concluindo a atividade ou não estão. De modo geral, a gente está falando de tarefa, que os alunos estão mega acostumados a fazer, né? Então, a gente não vai ter, acho que, grandes problemas com relação a isso, mas o BI também nos dá elementos para análise e tomada de decisão, se for o caso. O aluno enviou a atividade, o professor tem ela para corrigir. Quando o professor corrige essa atividade, então nós temos ela na coluna atividade concluída do BI. Caso, ao fazer a correção, o professor identifique que o aluno errou o link, fez o projeto errado ou colou a foto equivocada do protótipo, o professor pode devolver essa atividade para o aluno e, portanto, essa atividade vai constar na coluna atividade devolvida. Então, esse é o fluxo de envio das atividades que vai constar no BI. Outra orientação aqui com relação à ação do professor. No slide anterior, eu mostrei para vocês que o professor teve a opção ao longo do ano de envio de até 23 tarefas. Acho dificilmente que a gente vai ter algum professor que enviou todas as tarefas assim. E tudo bem de novo, gente. E tem a opção de o aluno realizar até 10. E também não há de se esperar que os alunos tenham realizado as 10. É o que tem lá disponível.
Mas vamos supor que o aluno enviou 5, 3, 4, 5 tarefas, né? No mês, nas 4 semanas, se o aluno fez tarefas toda semana, ele tem 4 tarefas. Então, pode ser que há um acumulado de tarefa para o professor corrigir. Não é esperado que o professor corrija todas as tarefas de robótica. Tá? Isso é uma orientação que eu vou pedir para vocês repassar a eles. Então, o que o professor vai fazer? Ele vai escolher a cada 4 semanas de trabalho ou a cada projeto concluído, ele pode optar por avaliar uma das atividades enviadas pelo aluno. Que pode ser atividade do protótipo ou pode ser atividade do código. Se o professor optar por avaliar todas elas, corrigir e dar uma devolutiva para o aluno de todas elas, ótimo. Tá? Mas espera-se que ao menos uma a cada 4 semanas o professor faça a devolutiva para o aluno, tá bom? Então tá assim, bem tranquilo, né? Sem muitas exigências esse ano BI de robótica. Relembrando um pouquinho do que a gente falou, existe um fluxo de atividade que o professor envia, o aluno faz a atividade, o professor pode corrigir, ao corrigir, pode devolver para o aluno refazer, ou então finalizar a correção. Todos esses itens aqui, nesses 4 itens, são links com vídeo tutoriais. Então, aqui ensina o professor a publicar a atividade, ensina como que o aluno faz, ensina como que o professor corrige a atividade, como ele conclui ela. Tá? Então, isso aqui também os professores têm e já está disponível para vocês. Marcos, a Letícia ergueu a mão, tá? Diga, Letícia, fala. Vai lá, Carla. Oi, Marcos. É a Carla aqui do Joel. Eu estou com a Letícia aqui assistindo a live. Oi, Carla. Tudo bem, Carla? Ô, Marcos, Letícia? tudo bem? Lá no slide anterior, volta um pouquinho no slide anterior, só para eu tirar uma dúvida. Nesse? Aqui nesse fluxo que você explicou aqui do envio de atividades, o BI vai entender como finalização, o professor corrige a atividade, ou, quando o professor devolve a atividade para o aluno corrigir, ele vai entender como finalização ou não? Esse aluno vai ter que corrigir e devolver para o professor, e aí vai entender como finalizou. É importante a gente saber disso e passar isso para o professor para que ele possa fazer a gestão do tempo na hora que ele for fazer essas devolutivas. Perfeito, Carla. Ótima pergunta, obrigado, viu? Então, daqui a pouco eu vou mostrar telas do BI, acho que isso vai ficar um pouco mais claro, mas já adiantando com você, é assim, ó. A gente tem um índice de atividades feitas pelos alunos, uma das colunas do BI. Esse índice, ele é computado a partir da atividade que o aluno faz, então, se o aluno realizou a atividade, independente dela estar avaliada, corrigida ou não pelo professor, essa atividade já está computada lá como atividade entregue. E se o professor corrigiu, você vai ver que tem colunas separadas. A atividade feita pelo aluno, a atividade corrigida pelo professor. A soma dessas duas colunas é que vai gerar o índice de atividade feita pela turma. Tá? Então, acho que a hora que tiver as colunas ali, você vai ficar um pouco mais claro isso. Mas tanto a atividade feita pelo aluno, quanto corrigida pelo professor, está computando no BI. O que o BI está puxando, Carla, é se o aluno fez a atividade. Em resumo, é isso. Tá? E não necessariamente se ela está corrigida ou não pelo professor. Feita pelo aluno, o aluno clicou lá em enviar, a atividade foi enviada, o BI já computou. Tudo bem? Ficou claro, Carla? Ficou sim, Marcos. Obrigada, viu? Tá joia, obrigado a você. Daqui a pouco a gente retoma isso, acho que fica um pouco mais claro, tá? Quais são os nossos combinados? Então, primeiro, a orientação é que o envio das atividades ocorre conforme material digital. Ou seja, toda semana do material, toda aula, né, que é uma aula, na semana tem 2 aulas de 45 minutos. O material digital é para essas 2 semanas. Então, o material digital dessa semana tem entrega de uma atividade. E na outra semana, e assim segue conforme a orientação do material digital. Aqui também material digital é construção de um protótipo, então envia foto. Material digital é programação da plaquinha, então envia o link da programação.
O nosso objetivo pedagógico, que é a meta do BI, é uma atividade enviada por aluno para a correção do professor no acumulado de 4 semanas. Tá bom? E há uma sugestão aqui, que eu também orientei os professores na formação aqui, que para apoiar eles na correção e na avaliação dos trabalhos feitos pelos alunos, principalmente na parte do código de programação, existe uma rubrica, tá, que ele tem ali critérios e classificações para pontuação, que pode apoiar o professor no momento de avaliar o trabalho do aluno. Tá? É uma sugestão, não há uma obrigação de uso da rubrica, nem para robótica e nem para a Lura. A Lura também tem as suas rubricas, tá? É um material que está disponível para o professor, caso ele ache pertinente, para avaliação e composição da nota. Por falar em composição da nota, o componente de tecnologia e inovação, por ter 2 frentes, ele é composto pelas 2 notas. Então, a nota bimestral final do aluno, ela é metade Alura, metade robótica. Então, o professor faz o trabalho e considera essas 2 frentes, tá? E gera uma única nota. Vamos entrar dentro do BI agora, né? Até agora eu fiz vocês entenderem o que é atividade, como a atividade nasce, né? E quais as características dela. Qual é o fluxo que essa atividade tem dentro do BI. Agora a gente vai entender essas coluninhas do BI. Então, primeiro, como acesso o BI, quando vocês entram aí, né, na base de dados do BI, vocês têm esse íconezinho de robótica, e ao acessá-lo, a gente cai na tela azulzinha do BI de robótica, que a gente já conhece. Aqui Deu eu uma tenho... oscilada na internet, tá, Marcos? Tá, vocês perderam alguma informação? Eu agora comecei a falar sobre o BI de robótica. Tá? Então, aqui eu estou mostrando que ao entrar dentro do BI, a gente tem o ícone do BI de robótica, tá? Que para mim aparece esse punhado de plataforma, acho que para vocês também, né? E aqui a tela do BI, tá? De robótica, onde vocês vão ver as suas turmas. Vocês estão me ouvindo bem? Estão acompanhando? Sim. Ok, pessoal das escolas também, vão falando aí, tá? Bom, aqui, retomando aquilo que eu expliquei, né? Essa é a tela do BI de robótica. Ele tem uma característica muito parecida, como a gente está falando de tarefas, e ele tem uma roupagem muito parecida, eu acho que com redação. Aí vocês vão me dizer se é bem isso mesmo, tá? Guardadas as particularidades. A gente vai ter aqui o nome das escolas, ou no caso de vocês, o nome das turmas, o número de matrículas, uma coluna para atividades propostas, uma para atividades em rascunho, atividades em correção, atividades devolvidas, atividades concluídas e índice de tarefas ou atividades realizadas pelos alunos. Aqui na parte superior, os filtros, né, que a gente já está um pouco mais acostumados a trabalhar, e na parte inferior, a série histórica, que está puxando desde o início do ano. Tá? Então, aqui a gente está vendo o índice de tarefas realizadas de robótica, o índice de atividades feitas por aluno, né, por turma, desde o início do ano. Tá? E aqui a gente tem as cores também nessa última coluna de índice de tarefa realizada por aluno, dentro de um parâmetro, né, maior que 1 fica verde, que é a meta, né, 1 envio por aluno ao longo de 4 semanas, entre meio e 1 fica amarelo, e menor que meio fica o índice vermelho. Tá? Então, a gente sempre vai olhar o acumulado de 4 semanas, por isso que ele já traz até o filtro mensal selecionado. Vamos entender um pouco. Eu vou explorar um pouquinho agora o cabeçalho, os filtros e algumas informações da tabela. Depois eu vou entrar em cada coluna, tá? Então, primeiro, repare que temos uma linha de total do período selecionado, onde você vê a saúde geral da sua escola. Então, quando você entra no BI e olha, né, aqui está selecionada a semana anterior, mas eu estou pegando um filtro mensal. Então, ele pegou um período, por exemplo, de 25/8 a 21/9, um mês, 4 semanas. Eu consigo ver cada uma das turmas, qual é o resultado, mas eu consigo ver aqui, ó, nessa última linha preta, como está a saúde do projeto na minha escola.
Então, aqui eu consigo saber o número de alunos matriculados nessa aula, quantas atividades foram propostas pelo professor, quantas os alunos realizaram e qual que é o índice de entrega por aluno da minha escola nesse período de 4 semanas. Então, essa linha preta, ela é muito importante para a nossa primeira análise, porque ela mostra bem assim como está a saúde geral do projeto de robótica dentro da minha escola, né? Se eu tenho poucas atividades feitas pelos alunos, um índice aqui que não está verde dentro do período que eu selecionei, então aí eu vou filtrar mais informações para entender melhor o que está acontecendo. Então esse é um primeiro aspecto, é uma primeira leitura que eu faço ao entrar no BI de robótica. Outra leitura. No acumulado do ano, eu posso visualizar o resultado final da minha escola. Também funciona se você clicar na turma. Então, para além daquela linha preta, você tem essa parte inferior aqui de acumulado do ano, tá? Que eu verifico tanto da escola como um todo, mas se eu selecionar, clicar na linha de uma das minhas turmas, eu vou ver os dados daquela turma. Então veja que são informações diferentes, ó. Na linha preta, período selecionado, eu estou vendo a saúde da minha escola naquele período. No acumulado do ano, eu vejo a mesma informação do período selecionado, tá? Eu vejo a mesma informação para a escola toda, ou se eu selecionar uma turma, eu vejo a informação daquela turma. Então, estou olhando duas coisas agora. Eu estava vendo só o período selecionado, agora eu estou vendo também o ano acumulado. Tá? Mais uma informação sobre o período selecionado. Sempre que vocês entrarem no BI de robótica, ele virá por padrão com um filtro mensal selecionado. E na lateral direita, a informação de qual período ele está selecionando. Porque vocês já devem saber que o filtro mensal, ele me dá a semana que está aparecendo aqui, ó, nessa chavinha semana, mais 3 anteriores, ou seja, ele pega as 4 últimas semanas. Tá? Então, aqui, você pode escolher a visão mensal e ir navegando a cada 4 semanas para selecionar o seu mês, o que você quer filtrar. Então, por padrão, veremos um acumulado de 4 semanas. No período selecionado, vamos ver as datas que estão contabilizadas aqui na lateral. Tudo bem? Então, acho que não difere de outros BIs que a gente tem da própria Lura, né? Essa informação aqui. Bom, Marcos, se eu tenho uma meta mensal, por que eu olho para a semana do BI de robótica? Você olha da semana para ver como está a saúde das aulas naquele mês, para acompanhar o mês. Então, se eu estou na primeira semana daquele mês que eu estou analisando, eu vejo quantos alunos publicaram atividade naquela semana. Se eu vejo que já teve um número significativo de alunos que publicaram atividade naquela semana, o meu mês já está quase que contemplado. Se eu vejo que está baixo, aí eu vou verificar, até posso dialogar com o professor, mas vou verificar a semana seguinte. Na semana que vem eu vou verificar novamente essa turma. E eu vejo, evoluíram? Teve mais entregas nessa semana? Teve. Ah, então posso concluir que não deu tempo de finalizar o projeto na semana anterior, talvez. E aí é no diálogo com o professor, é na análise da turma, que vocês vão entender isso melhor. De novo, retomando aquilo que eu falei lá no começo. O dado do BI é nosso ponto de partida. Aí eu preciso lá conversar, identificar com o professor, verificar com a turma, fazer o acompanhamento presencial para ver o que está acontecendo. Outra informação, se eu estiver com um filtro, né, o seletor semanal, eu consigo selecionar apenas uma semana, ou então com a tecla Ctrl do teclado, selecionar múltiplas semanas. Então, eu também consigo fazer essa filtragem aqui. Tá? Isso também vocês já devem estar acostumados, porque não é novidade, né, dentro dos nossos BIs aí. Passando o mouse por cima dessa caixa seletora de semana, vão aparecer ícones, né? Tanto para você, os 3 pontinhos que você consegue baixar as planilhas, né, da semana, mas também aparece o desenho de uma borrachinha que é tão pequenininho, não sei se vocês já repararam nela,
ela fica meio apagadinha ali, mas é uma borracha que serve para você, ao clicar nela, tirar a seleção de qualquer semana. E aí você tem a visão do ano. E aí ele aparece a informação todos. É a mesma coisa de você selecionar todas as semanas. Então essa borrachinha serve, e acho que ela existe em todos os BIs, tá? Não sei quem já utilizou, tá bom? O valor que aparece na visão semanal, se essa visão semanal está selecionada, ela é calculada dividindo o índice da semana pela quantidade de semanas selecionadas. Então, como que aparece esse valor aqui na coluna verde? É sempre o número de atividades que o aluno realizou, dividido pelo número de matrículas, tá? Então, essas atividades aqui são calculadas, olha, pela atividade concluída, que é essa coluna laranja, mais as atividades em correção, perdão, atividade concluída, essa coluna branca aqui, ó, do lado da verde, mais a atividade em correção, que é essa coluna laranja, dividido pelo número de matrículas ativas, tá? Então, isso aqui vai nos dar o índice semanal de quantos projetos foram entregues por aquela turma, por aluno. Vamos agora olhar para cada coluna dentro do BI. Você tem, primeiro, a coluna de matrículas ativas, que aqui mostra quais turmas, né? É a matrícula referente às turmas que você tem em aula de robótica, então, no caso, 8º e 9º ano. Você tem a coluna de atividades propostas. Então, essas são as atividades que o professor enviou para o estudante via gerenciador de tarefa. Aqui, vocês vão ver sempre um acumulado do ano. Porque se eu tenho, por exemplo, aqui, 99, quase 100 alunos na turma, o professor tem um acumulado de 1.170 atividades propostas, então aqui eu já concluo que o professor enviou umas 11 atividades para os alunos, tá? 11 atividades, ele enviou bastante atividades ao longo do bimestre todo. Então essa coluna de atividades propostas, vocês vão ver ela sempre se acumulando, tá? Semana após semana, e sempre um acúmulo múltiplo do número de matrícula. Se eu tenho 30 alunos na turma, eu vou ter ali 60, 30, 60, 90, 120 atividades propostas ao longo das semanas. E ela vai sempre se acumulando ali, tá? A orientação é que o professor proponha no mínimo uma atividade a cada 4 semanas, novamente porque essa é a nossa meta. Ele tem como propor uma atividade a cada aula, na verdade, tá? Então, essa é a coluna de atividades propostas. A coluna atividades em rascunhos são aquelas atividades que o aluno iniciou, salvou em rascunho, mas não enviou para correção no professor, tá? Então, essa atividade aqui fica pendurada ali, ela não entra, não é computada ainda no BI, porque o aluno não fez o envio efetivo dessa atividade. Então, essa coluna é uma coluna que, se ela tiver com valores ali, ela chama a nossa atenção. E aí eu preciso, talvez, verificar se os alunos estão concluindo a postagem da atividade ou se eles estão com dificuldade nessa ação de concluir o envio da atividade, tá? A coluna atividades em correção são aquelas atividades que os alunos enviaram efetivamente e estão para a correção do professor. Espera-se que aqui tenhamos um número elevado de atividades, né? Porque aqui significa que os alunos estão concluindo, estão enviando as atividades, tá? O valor dessa coluna já compõe o valor dessa coluna verde final aqui, ó, de índice de atividade realizada pelo aluno. Tá? Então, lembra que a soma da laranja com a azul vai dar a última coluna no nosso índice aqui. As atividades devolvidas são aquelas atividades que o professor avaliou, o aluno enviou, ela avaliou, mas ele devolveu porque algo precisa ser refeito, precisa ser corrigido, revisto, antes de finalizar a atividade no gerenciador de tarefas. Então, os valores dessa coluna não compõem o índice de tarefa realizada pelo aluno.
Tá? Então, o aluno enviou a atividade, o professor corrigiu, ele devolveu para o aluno, tá? Mas nessa coluna aqui, ela não está computando. Segundo orientações da SEDUC, se o aluno já enviou a atividade e ela passou pela coluna em correção, ela será computada ainda que o professor faça a devolução para o aluno refazer. Tá? Então, foi assim que a SEDUC nos orientou. A gente pode ver depois, cada escola analisando aí, né, como acontece nas suas turmas. Se verem qualquer coisa diferente disso, vocês vão me reportando para a gente ir alinhando melhor. Tá? As atividades concluídas, essa coluninha azul, são aquelas que o aluno fez, o professor corrigiu, atribuiu a nota, concluiu, está tudo ok com ela. Essa atividade já percorreu todo o fluxo que ela tinha que fazer. Então, ela já compõe o índice de tarefas realizadas pelo aluno. Tá? Ela já compôs esse índice quando ela esteve em correção, e ao ser corrigida, ela pulou de coluna, mas continua a composição dela para o índice se mantém, permanece. Tá? Então, de novo, a orientação é que o professor avalie pelo menos uma atividade por bimestre. A gente está pensando aqui, né, a cada 4 semanas, ele tenha uma atividade avaliada, tá? E ele pode usar a rubrica para isso. A última coluna, que é a índice de tarefa realizada pelo aluno, ela é a soma da laranja, que é a atividade em correção, com a azul, que é a atividade concluída, dividido pelo total de matrículas ativas. É assim que vocês calculam esse número quebradinho que dá aqui no índice de tarefa realizada pelo aluno. Tá? O BI considera 4 semanas para fechar a visão mensal mostrada no painel. Então, quando a visualização mensal estiver selecionada, ela acumula os dados da semana selecionada no filtro, mais as 3 semanas anteriores. É aquilo que eu disse, né? Se você tiver com o filtro mensal selecionado, ele vai pegar a semana do filtro mais as 3 anteriores, 4 semanas, ele está mostrando ali o que é considerado um mês. Tá? De novo, a meta, uma atividade entregue a cada 4 semanas. Aqui, se a gente olhar para a visão turma, a gente tem a visão de atividades concluídas, né? Acho que aqui ficou um pouco repetido, mas essa coluna é a soma da atividade em correção mais a atividade finalizada da atividade concluída. Tá? Bom, o nosso farol, né, essa última coluna aqui de atividade concluída, de índice, aliás, essa última coluna índice de tarefa realizada por aluno, né, que ela tem o cabeçalho na cor verde, quando ela fica, né, o resultado por turma vai ficar verde, vermelho ou amarelo. Se você tiver com um período de 4 semanas selecionados, ou seja, com o filtro mensal ativo, é verde se tiver com o resultado maior igual a 1. É amarelo se tiver com resultado entre meio e 1, e é vermelho para resultados menores que meio. Se você tiver com filtro semanal selecionado e com apenas uma semana, visualizando apenas uma semana, a gente vai sempre fazer a conta de 4 semanas, meta uma atividade. Uma atividade dividido por 4 semanas dá uma parcial de 0,25 por semana. Isso não existe, né? Matematicamente está correto, mas não se espera que o aluno realize 0,25 da atividade a cada semana, porque o envio é único e inteiro. Mas é uma parcial, é como se fosse uma parcial semanal de 0,25 por aluno, né? 0,25 da meta de um inteiro. Então, dentro do filtro semanal, você tem a cor verde para resultados maiores que 0,25, a cor amarela para resultados entre 0,125 e 0,25, e a cor vermelha para resultados menores que 0,125. Então, ao ver as cores, tem que tomar um pouco de cuidado, porque ela é referente ao filtro que eu estou fazendo. E a depender do filtro, a leitura da cor tem valores diferentes. Tá? Tem que ficar bem atento a isso.
Quando o BI de robótica é atualizado, ele é atualizado assim como o BI da Lura, toda segunda-feira, ao longo do dia, tá? Então, geralmente no começo da manhã já tá os dados atualizados, mas pode ir sofrendo ajustes ao longo do dia. E se houver necessidade de correções, elas são feitas, podem ser feitas ao longo da semana, mas aí somente para efeito de manutenção, de correção de alguma falha, algum erro ali do dado, tá? Uma informação importante. Os dados do BI de robótica, vocês já devem saber, eles não são contabilizados dentro do Super BI este ano, tá? Então, dentro das plataformas do Super BI que vocês têm aí na escola, não estão os dados do BI de robótica e não estarão esse ano, tá? Estamos em processo de implementação nesse ano de 2024, então a gente vai continuar trabalhando, olhando para a BI de robótica, mas eles não compõem os nossos dados do Super BI da escola, tá? Para o ano que vem, vai compor, vai contar desde o começo do ano, novas roupagens, e aí a gente vai dialogando de novo para ver como será o ano que vem apresentado para nós. Gente, passei pelo BI de robótica. Tudo bem? Agora eu quero ouvir dúvidas, perguntas, o que vocês têm a dizer, ou se está claro para vocês. Passo a palavra agora. Tá tudo bem? Alguém no chat tudo ok. Tudo calmo aí, Gi? Tudo no chat também. A Carla colocou lá, tudo ok. Tá bem, Carla, obrigado. Bom, gente, eu vou falar agora para vocês um pouquinho de como fazer algumas análises. Então, assim, agora, tudo bem, Marcos, entendi. O que é aula de robótica, que tem atividade todo dia, toda aula, né? Como publicar a atividade, como o meu aluno faz a atividade, o professor corrige uma atividade a cada 4 semanas, por mês. O meu BI puxa informação dessa atividade. Eu tenho as colunas do BI, que vai desde atividade proposta pelo aluno, atividade proposta pelo professor, aliás, atividade realizada pelo aluno, essa atividade foi corrigida, ao corrigir ela foi devolvida, se não foi necessário devolver, ela foi concluída a correção, e aí eu tenho o índice de atividades enviadas pelo aluno, eu consigo ver isso por mês, por semana, eu consigo ver o filtro anual, eu consigo saber como está a saúde do projeto na minha escola. Vamos analisar agora, então já sei fazer a leitura do BI. Sei de onde saem os dados e sei como olhar os dados. Vamos analisar algumas situações, né, que podem acontecer. Então, primeiro, como eu analiso os dados do BI de robótica? Aí vai uma orientação agora para vocês, né, seja o diretor, o coordenador geral, o coordenador de área, quem faz o acompanhamento dessa frente de robótica. Então, existem formas de analisar os dados do BI. Nossa proposta é que ela seja mais fácil possível, né? Então, seguir um caminho que facilite vocês identificarem as turmas que mais precisam de apoio e aquele professor que precisa de orientação. Então, algumas perguntas que vocês podem fazer ao analisar o BI de vocês. Então, primeiro, os professores estão propondo atividades? Como que eu sei isso? Pelo acumulado de atividades propostas, aquela coluna de acumulados. De novo, eu tenho ao longo do ano a oportunidade de 23 atividades. Então, se eu acumular 23 vezes 30, eu vou ter ali quantas atividades acumuladas naquela coluna. Se esse número, que número está hoje nessa coluna? Hoje essa coluna está 60, de uma turma de 30. Eu acho pouco, tá? Mas se ela está, sei lá, 180, 210, então já é um número um pouco mais plausível dentro do contexto de trabalho, tá? Então, é fazer uma análise de como estão sendo propostas as atividades do dia, né? Talvez os professores, e tudo bem se for assim, se empenharam mais na publicação dessa atividade no começo do terceiro bimestre ou após a formação que eles tiveram comigo aqui em agosto, quando ficou um pouco mais claro esse trabalho com o envio das atividades, tá? Então, é possível observar isso ali. Elas estão sendo
publicadas para todas as turmas? De repente, o mesmo professor tem turma A e B, mas tem mais atividades publicadas para a turma A e pouco menos para a turma B. Por que a diferença? O perfil da turma, o ritmo da turma é diferente, uma evolui mais rápido, a outra não. Então, tudo isso. Em todos os meses ou acumulado de 4 semanas, ou isso aconteceu mais em um período e está acontecendo menos em outro. Então, o primeiro dado que vocês vão analisar é quantas atividades o professor está propondo. Os estudantes estão enviando essas atividades, então seria aquela coluna de atividade que está em correção para o professor, né? Está coerente com a quantidade de atividades que o professor trabalhou ao longo das aulas? Todos estão postando atividade ou somente um representante por grupo? Isso aqui é extremamente importante, gente. A orientação nas aulas de robótica é que no 3º e 4º bimestre, principalmente, os trabalhos sejam realizados em grupo, porque vocês têm uso do kit de robótica e o kit não tem um por aluno, é para trabalhar em grupo. Só que na hora de publicar a atividade, na hora de responder a atividade, cada aluno precisa responder a sua. Então, será que todos estão respondendo, embora estejam trabalhando em grupo? Ou somente um, em nome do grupo, está publicando a atividade? E o que o grupo publica de atividade se todos fizeram juntos? O grupo publica o mesmo link da atividade se eles programaram em um único computador juntos. Ou o grupo publica a mesma foto que um do grupo tirou e todos publicaram lá na atividade a mesma foto. É isso mesmo. Tá? Então, o importante é que todos respondam à atividade. Tá? Outra coisa, os estudantes estão enviando as atividades em todos os meses? Então, isso é algo a observar também. E, por fim, os professores estão corrigindo as atividades, pelo menos uma ao mês? Tá? Então, isso aqui vocês têm condições de analisar. Vamos ver alguns casos aqui, alguns estudos de caso. Tá? Primeiro, as atividades estão sendo propostas? Vamos analisar uma situação aqui, ó. Aqui uma escola fictícia, ou melhor, uma escola real, dados do BI, mas não é uma das nossas escolas. O que a gente observa? Eu tenho nono A e nono B, que tem atividade proposta, tem atividade feita para serem corrigidas aqui, então tá caminhando, né? Ainda que, embora atividades propostas no nono A, poucas atividades feitas pelos alunos. Mas esse não é o meu caso mais crítico dentro da escola. O meu caso mais crítico dentro da escola são os 8º anos A, B e C e o nono C, cujas atividades ainda nem foram propostas pelo professor. Então, a primeira análise de vocês vai ser essa coluna de atividade proposta. As atividades estão sendo propostas para a turma ou não? Tá? Então, aqui é o nosso primeiro estudo de caso ao olhar os dados do BI. Tá bom? E aí você vai fazer o quê? Vai dialogar com o professor. Primeiro, vai ver se tem professor da aula, né? Tem essa questão. Na PEI, geralmente vai ter. Mas, se o professor está trabalhando com material digital, se ele entendeu essa dinâmica de envio da atividade, se ele entende que toda aula tem uma atividade para ser enviada para os alunos realizarem, se ele está seguindo o escopo sequência, se ele fez o guia de aprendizagem e está cumprindo com o planejado no guia de aprendizagem, né? Então, tudo isso é possível analisar aqui junto ao professor. Veja aqui de novo, né? Para a turma do nono A, aquele recorte que eu tinha feito anteriormente, é a nossa segunda preocupação dentro dessa escola. A primeira foi, tenho turmas que não estão publicando atividades, aqui, ó, 4 turmas. Depois, tem uma turma que, embora o professor esteja publicando atividade, os alunos não estão realizando. Tá? Então, nesse caso, é interessante verificar. As atividades propostas são do período corrente das aulas que o professor está dando agora, ou são atividades lá do 1º, 2º bimestre? Como você vai saber isso? Dialogando com o professor. Eu não cheguei a olhar no gerenciador de tarefas do Centro de Mídias se é possível extrair um relatório das atividades que o professor publica. Tá? Eu não sei se vocês têm essa visão, mas o que se espera aqui é um diálogo com o professor. Depois, os estudantes estão sendo estimulados a fazer o envio da atividade na aula? Ou será que está ficando para a tarefa de casa isso, gente?
essa atividade não é para ser feita em tarefa de casa. Tampouco em outras aulas, porque às vezes é a foto do protótipo que o aluno tirou ali na hora da aula. Então, é de se esperar que ele cumpra com essa atividade na aula, tá? Depois, existem estudantes específicos ou não estão, que não estão enviando essa atividade, ou é toda a turma? E aí cabe uma análise mais de perto. Como uma análise mais de perto? Aí a minha próxima tela, onde eu vou pegar a turma do 9º ano A e vou olhar aluno a aluno o que está acontecendo. Então, vendo no detalhe da turma, eu posso ver que boa parte dos alunos não fizeram a entrega de nenhuma atividade. Aqui, né, mostra que 26 alunos dessa turma não entregaram nenhuma atividade, tá? E que mesmo os que entregaram, fizeram apenas uma entrega. E que nesse período selecionado deveria ser algo em torno de 5, ao menos. Aqui está sendo considerado um período de agosto a setembro, gente. Está vendo que é feito um recorte aqui desse estudo de caso, de um período amplo, de agosto a setembro, tá? Então, de novo, não é de se esperar que a gente volte lá com coisas no mês de agosto, mas que sim, a gente comece a fazer bem feito terceiro, quarto bimestre. Tá? Então, nessa tela, a gente não consegue ver as atividades que foram propostas, mas na visão anterior, a gente vê que das 99 atividades propostas, dividido por 3 alunos, então tem um gargalo também que está no envio da atividade pelo aluno. Tá? O professor enviou a atividade, mas o aluno não está realizando. Tá? Então, essa é uma primeira análise que a gente pode fazer, e reforçando para o professor que, embora a atividade seja em grupo, cada aluno publica a sua. Tá? É isso que está dizendo aqui nessa observação desse quadrinho. Então, nesse estudo de caso, eu estou olhando para aquela situação que não está tendo envio da atividade por parte do professor, ou houve envio, mas os alunos não estão realizando. Um outro caso, caso 2. Os estudantes não estão fazendo o envio da atividade? Vamos analisar uma outra situação. Em uma escola fictícia aqui, a AM, temos 103 estudantes e cerca de 651 atividades propostas. É essa coluna que está em destaque. Tá? 103 alunos, 650 atividades. Então, eu tenho uma média aqui de 6 envios, 6 atividades propostas pelo professor. Veja que não deu um valor inteiro, né? O professor, ele pode propor atividade para alguns alunos, ou ele pode propor para a turma inteira. Ou seja, até o período selecionado, que é do início do ano até o dia 14/9, aqui, né, nesse caso, foram propostas cerca de 6 atividades, tá? Por aluno, que está próximo do valor mínimo de atividades. Então, aqui, eu tenho condição de saber se os alunos estão fazendo envio da atividade ou não. Nesse caso, o problema pode ser que os alunos não estão enviando atividade para correção. Porque se eu tenho 651 atividades propostas e só 22 foram feitas, e só tenho 2 em correções, ainda que 47 concluídas, tem muita atividade ali publicada para o aluno fazer. Bom, nesse caso, tenho algumas hipóteses, né? Então, olhando para a turma, eu tenho um 8º ano A, porque lá eu estava olhando para a escola inteira, tá? Agora eu estou dentro da turma. Eu tenho o 8º ano A, que deixou muitas atividades propostas sem iniciar. Então, veja, eu tenho o 8º com 34 alunos, 238 atividades propostas, só 10 atividades feitas pelos alunos. Então, eu tenho um gargalo aqui no 8º ano. Então, é um trabalho, nesse caso, junto com o professor do 8º ano A, porque se eu melhorar o índice de envios de atividades dessa turma do 8º A, eu tiro eles desse índice vermelho aqui e eu melhoro o resultado da minha escola. Tá? Então, essa é uma análise que eu vou fazer. Na minha escola, está elevado o índice de atividade proposta, está baixo o índice de atividade enviada pelo aluno, eu vou olhar na turma o que está acontecendo. Tá?
Mais especificamente, eu posso entrar dentro da turma para olhar aluno a aluno como está a quantidade de atividades enviadas por eles, tá? E eu vejo aqui que tem uma leva de alunos aqui nesse destaque em amarelo que já concluiu mais do que 5 atividades, 5 ou 6 atividades. Mas eu tenho outros tantos aqui nesse destaque em vermelho que estão com apenas 3, 2 ou 1 atividade enviada e concluída, né? Então, nesse caso, é possível pensar com o professor qual a dificuldade que ele está tendo ou que a turma está tendo para pensar junto como reverter esse cenário, tá? Então, esse foi um segundo caso, quando os estudantes não estão cumprindo com as atividades. Terceiro caso, os estudantes iniciam a atividade, mas não enviam. Vamos ver o que acontece aqui. Aqui eu estou na visão turma, dentro da escola, e nós podemos ver 2 turmas que não fizeram envio de atividade. São essas 2 turmas aqui destacadas na cor verde. Pode ver que a coluna laranja não tem nenhum envio. E outras 3 turmas, 3 turmas com falta de envio de atividade por parte do estudante. Então, veja. Aqui, o professor propôs uma atividade, nenhum aluno enviou ainda. Talvez ele não tenha dado essa aula. Já nas turmas de cima, o professor propõe um número maior de atividades propostas, tá? Tem algumas atividades que foram enviadas pelos alunos, mas quando a gente olha para o 8º B, por exemplo, tem 35 atividades em rascunho. Isso indica que os alunos iniciaram a atividade, mas não enviaram, tá? E isso aqui está puxando o nosso índice, o índice dessa turma para baixo, tá? Então, aqui na coluna atividades em rascunho, chama a nossa atenção, e o 8º B é a turma aqui com maior caso e que precisa ser investigado junto ao professor. Talvez os alunos iniciaram o envio da postagem durante a aula e caiu a internet e aí não foi possível, ou, enfim, os alunos estão revezando o computador, cada semana um tem um computador, então tem que entender lá o que está acontecendo aqui, tá? E também a gente pode entrar na turma para verificar o que está acontecendo, né? E aí verificar que eu tenho mais ou menos uns 12 alunos aqui, né, que tem muitas atividades em rascunhos, né, alunos com 5 atividades em rascunho. Então, possivelmente, ele está abrindo a atividade só para ver o que tem na atividade e não está concluindo, tá bom? Então, uma estratégia aqui é que possa ter, por exemplo, um aluno monitor para ajudar os outros coleguinhas da turma, se, de repente, eles estão tendo dificuldade de concluir o envio dessas atividades. Tá? Então, o aluno da própria turma, o líder de turma, pode contribuir nesse caso aqui também. Tá? Então, esse é um terceiro caso de estudantes. Então, nós vimos 3 casos aqui. Tá? O caso em que o professor pode não estar enviando atividade, o caso em que o professor envia, mas os alunos não fazem, o caso em que o professor envia, os alunos abrem a atividade, inicia, mas não conclui. Tá bom? Então, mostrei para vocês possibilidades de análise dos dados do BI. Tudo bem, gente, com relação a essas análises que eu fiz? Eu sei que são muitos dados, muitos números, mas são todos fictícios aqui para os nossos estudos de caso, tá? Aqui eu tenho perguntas frequentes, um FAQ, que está disponível nesse material, meio que com um resumo sobre, né, essas orientações do BI de robótica, então que podem ser consultados também a qualquer momento, tá? Gente, alguma pergunta? Alguma dúvida? Gi, algo no chat? Por enquanto não, Marcos. Gi, eles estão aí ainda? Tá tudo Eles quietinho, eu não vejo estão. vocês. Eu acho que você assustou eles, Marcos. Será? Gente, vocês estão assustados? Falem comigo. Misericórdia, Marcos. Quem falou misericórdia? Carla, bom Oi, dia, Carla. tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Carla? Mas estamos acompanhando aqui, mas é coisa, hein? É bastante informação, né, Carla? Para novembro, né? Tomara que o ano que vem a gente consiga utilizar.
que ele não mude tanto isso aí, né? Eu também espero, eu concordo com você, também espero. Por que eu trouxe agora? Acho que um pouquinho por isso também, né? Vamos olhar como está agora, ainda que não tenha tanta exigência, né, sobre ele, mas é uma ferramenta que acho que nos ajuda a entender o dia a dia da sala de aula e auxiliar o professor lá, né? Porque aí o ano que vem ele vem que vem. Então, a gente já tem um Vamos gostinho aguardar de que ele não como é. mude tudo para o ano que vem, né? Eu Vem espero que também. vem, mas no mesmo molde, né? Porque senão muda tudo aí. É Obrigada. verdade. Eu que agradeço, Carla. Gente, e é isso, assim, eu sei que é bastante informação, né, como a Carla disse, procurei ser o mais didático aqui, eu não sei se eu consegui, se eu fui feliz, né, mas eu busquei trazer tela a tela, explicando, assim, bem pausadamente, de modo que até vire um tutorial, esse vídeo depois fica disponível a vocês. Eu vou pedir para vocês responderem esse formulário que é de frequência e de avaliação, eu vou pôr no chat para vocês. Deixa eu pegar ele aqui. E aí eu fico disponível para tirar dúvidas de quem quiser e tiver, tá? E se houver a necessidade também de dialogar com seus professores, alguma orientação que vocês vejam a necessidade aí na escola junto aos professores, eu já tive a oportunidade de estar com os professores de robótica 3 vezes aqui em formação esse ano, tá? Então, espero que tenha sido válido, não sei se o suficiente, né, porque é tudo muito novo, tanto para eles quanto para mim, tá? Vou fechar aqui o compartilhamento, coloquei esse link ali no chat, vou pedir para que vocês respondam, por favor, que é a nossa listinha de presença e também avaliação da formação. Agradeço, fico à disposição, muito obrigado. Vou concluir aqui a gravação e depois mando para vocês por e-mail esse vídeo. Parando a gravação, tá? Parar.